Que tal se a gente falasse sobre genialidade, polimelia ou quimerismo? O que seria genialidade, quimerismo ou polimelia? Polimelia é aquele negócio que nasce um dedo a mais na pessoa, às vezes nascem muito mais dedos do que um, mas também é considerado aquelas pessoas que nascem com órgãos duplicados, como 2 corações, 4 rins, e coisas parecidas. Existem até pessoas com 2 cabeças, que são famosos na internet. Eu queria falar para você também o que seria isso na nossa condição de quem trabalha com medicina mental, de quem trabalha com ambientes psicológicos, psicoterapeuta ou mesmo psiquiatras. Eu vou explicar de uma maneira simples. A genialidade é uma condição em que o óvulo recebe o sêmen duplicado. Ou seja, dentro do útero, o óvulo recebe 2 espermatozoides. Às vezes, 2 óvulos recebem um espermatozoide cada um e nascem os gêmeos naturais. Quando 2 espermatozoides ficam no mesmo óvulo, nascem 2 gêmeos univitelinos, são parecidíssimos, mas na maioria das vezes nasce apenas um gêmeo. O outro gêmeo é absorvido por esse gêmeo evanescente. E tem casos de pequenos desses gêmeos ficam pequenininho dentro do corpo e depois se transformam num tumor, aí descobre que tem um gêmeo lá dentro. Ou órgãos. Esses órgãos duplicados acontecem muitas vezes e em muitas pessoas. É natural, é aceitável, é até interessante a gente saber disso, mas o que eu tenho que falar realmente é sobre a homossexualidade nesses casos da genialidade. A homossexualidade, ela acontece de 3 formas. Primeiro, da condição física, que é por incentivo, por influência, ou mesmo por insinuação de pessoas íntimas. Depois, a segunda parte, é por um ambiente que é designado dentro daquela área, dentro daquela áurea das pessoas que o envolvem. São casos que na psicoterapia não acontecem nada. São pessoas que se conhecem, se reconhecem e não têm nenhum tipo de problema mental sobre a sua condição de gênero. Mas o terceiro caso é aquele da genialidade. Dentro daquela condição que eu falei, do óvulo receber 2 espermatozoides, ele absorve não órgãos, mas células neuroniais. E assim, uma pessoa do sexo masculino recebe células neuroniais de mulher, células femininas. E o contrário também, vice-versa. A moça com corpo de mulher tem células neuroniais masculinas. O cérebro genializado tem uma programação diferente dos outros órgãos do corpo. Existem alguns programados com distorção por causa dos neurônios. Não aqueles recebidos, mas alguns que vieram com defeito estrutural, por acidente, mesmo no momento da formação ou por genética familiar. Tem até outras possibilidades, como degeneração, doença, vírus, bactéria. Qualquer que seja o modelo que esse cérebro se apresenta em relação aos costumes e à convivência da sua época, ou à sociedade em que vive, o psicoterapeuta tem que fazer uma reengenharia de inversão nesse programa. Com um truque, uma substância química, ou coisa parecida, para fazer com que esse cérebro, se ajuste à realidade em que ter de viver seus dias com aquele corpo. O corpo não sabe se é feminino ou masculino, apenas cumpre suas funções designadas pelos seus neurônios. Dentro desse quadro, pude observar em meus pacientes que em alguns momentos da sua vida sentiu-se como se fosse outro sexo. Por exemplo, quando em momento de marca intensa dentro de uma relação íntima, essa pessoa troca por alguns instantes de sexo. Ou seja, neurônios de genialidades diferentes assumem sua condição natural, se aflora, mas volta à sua condição natural assim que passa aquele pico emocional. É muito comum para a gente receber pessoas desse modo que não se enquadram. O psicoterapeuta sabe bem como é receber uma pessoa
que sente que não é ela, que ela não está no corpo que é dela. Claro, os seus neurônios são de gênero diferente, são masculinos em um corpo feminino ou são femininos em um corpo masculino. Para o psicoterapeuta ou a pessoa que esteja fazendo a sua psicanálise, ele descobre que isso é difícil. E a nossa função é deixar a pessoa feliz com aquilo que ele tem, com as suas potencialidades, com os seus modelos tradicionais e a sua forma de sobrevivência.